perdão? É legal. É muito legal. É legal porque você fica assim, não vou, porque vai ser, como que eu vou falar e tal. Mas eu vou me humilhar e a pessoa nem... E às vezes não entende a pessoa. Quando você pede o perdão, a pessoa fica tipo, deboche. Minha mãe ficou, conversa. Não entende, mas aquilo me afetou muito, mas ela não entendeu. Mas depois que eu falei com ela, eu fiquei, ai, graças a Deus, nossa, que legal. Que legal. É muito, aquele pensamento assim, poxa, eu já podia ter feito isso. Muito tempo, eu podia ter resolvido, mas a gente não sabe, né? É uma coisa que fica ali por muito tempo. O próprio diabo, ele te engana na relação do perdão, em relação ao perdão. Então, assim, depois que eu pedi o perdão pra todo mundo, até o rapaz que matou o rapaz que eu me relacionava, eu tinha mágoa dele. Assim, não tive como chegar até ele e pedir perdão pela mágoa que eu senti dele e perdoar ele, porque ele já estava preso. Mas, assim, foi algo que eu tive que ir matando dentro de mim também, principalmente no início da minha fé. Então, hoje não mais, porque eu tenho muita gente para orar. Mas eu, no início, orava por ele, pedia. E aí eu vejo que tudo isso me ajudou muito, 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 muito. Porque sem isso não dá pra você caminhar na fé, porque a ferida não vai cicatrizar. E pro mundo, né, parece que você tá sendo boba, né? A pessoa que pede perdão, ainda mais quando ela não fez nada de errado, é muito ela tá perdendo, boba, né? ela tá perdendo. Mas a gente tem várias, a gente já vai ter que acabar, né? Mas as experiências aqui, ó. A Yasmin, ela comentou, ó, tem uma experiência sobre perdão. Precisei perdoar, abraçar e evangelizar uma pessoa que me fez mal por trás de mim, onde eu sentia raiva, medo e tantos sentimentos ruins por ela. A Daniele fala assim, eu já fui abusada e é difícil muito, mas eu consegui me perdoar e perdoar quem fez comigo, a pessoa próxima de sangue. Foi difícil, mas consegui. Então, ó, a Ju falou assim, quando você não perdoa, é como se a própria pessoa estivesse levando uma facada quando lembra do acontecimento. Realmente, perdão é primordial na vida do ser humano. É como se é uma automutilação. Ela fica ali sempre se remoendo. Aí tem o sentimento de vítima. Eu sou não sei o que lá. A pessoa tá sempre se machucando e não sai daquela areia movediça ali, fica né? Ali não presa. Evolui. E daí fica ali presa. E não, daí depois eu falo. Tá. Não é só pra poder concluir, né? Não. Aí você perdoou enfim, perdoou e o que você fez depois do perdão? Então, aí eu fui obedecendo, né? Tudo que eu falava, eu obedecia, já tinha me batizado. E aí foi nessa caminhada da fé, quando você vai se purificando, não tem como o Espírito Santo não vir. Porque tem a parte que você tem que usar a sua fé, né? De crer que a gente não merece, mas que ele vai vir. Então, um pensamento que eu tinha, que pode ser que tenha outras pessoas também, né, com esse pensamento, que eu ainda era muito suja. Apesar de não fazer mais nada do que eu fazia, tudo que eu fazia, eu colocava força. Tudo que eu fazia, eu colocava força. Mas eu tinha assim, mas olha o tanto que eu errei. E olha o tanto que... presa ao passado. Olha o tanto que... Olha as coisas que eu já fiz. Porque se eu parar pra falar o tanto de coisa ruim e errada que eu já fiz, a gente vai ficar aqui até amanhã. Vai ser aquelas cartas antigamente. Quilométricas. Que a gente escrevia, pegava pergaminhos. Gente, vocês que são dessa nova geração não sabem o que é isso. Você colar uma folha assim na outra, escrever várias coisas, enrolar. Ia ficar assim mesmo. Então, assim... Nós somos Ficava todo esse pensamento de que eu era muito suja, de que não ia dar certo, que como que um Deus tão grande podia me dar o espírito dele que é tão puro, né? Então eu ficava nesse conflito, mas não dá certo, como pode? E eu fazia jejum, e eu orava, e eu propósito, e eu quietinha, bonitinha, sem fazer nada de errado, só que sempre esse pensamento vinha. E aí eu lembro que eu falei, não pode existir isso, porque o pastor sempre falava, não é por você merecer, não é por merecimento, é pela fé, não. E aí um dia eu lembro que eu meditei e eu li lá em João que falava, se você obedece os meus mandamentos, eu virei, farei morada, não vos deixarei órfãos, não sei a sequência certinha, mas tudo isso falava lá. Então eu entendi, poxa vida, se eu obedeço os mandamentos de Deus, eu tô provando pra ele que eu amo ele. Essa é a condição pra mim ter o Espírito Santo. Eu não preciso ser a super perfeita. Não, eu só precisava obedecer e ele ia me amar, eu ia amar ele e tava tudo certo. Aí ele não ia me deixar órfão e ele viria e faria morada. E aí eu falei, caiu a ficha.
Então, assim, às vezes a gente fica se remoendo por causa do passado. E não é o passado. Se é uma nova história que Deus escreve pra gente, a gente tem que crer que a nova história, a velha ficou e a gente vai construir Você se uma torna nova. uma nova pessoa, né? Sim. E só esse ponto também, pegando o perdão, Kaliane, quando a pessoa ela fica assim, se remoendo, falando, eu não sou digna, eu já fiz tanta coisa, parece que ela acaba se achando melhor do que Deus. Se Deus, na palavra dele, diz que ele perdoaria todos os nossos pecados, ele não fala da quantidade de pecados, não fala se é pequenininho, desse tamanho, não importa. Ele faria nova, então quem sou eu pra dizer, não, meu Deus, mas eu sou muito suja, o Senhor não tem como me perdoar. Sim. Parece que você tá se colocando acima da vontade de Deus, e é o que muitos jovens acabam fazendo, achando que é muito indigno, mas também acaba sendo um orgulho, porque acaba achando que a sua decisão é melhor do que a de Deus, que Deus não sabe de nada. Que Deus não sabe o que é melhor pra ele, né? Não, e Deus não sabe de nada, meu Deus, Deus é inocente, meu Deus, o Senhor não sabe tanta coisa errada que eu já fiz. Tipo, como se Deus não soubesse, como né? se ele não tivesse visto tudo aquilo. E assim, ó, Kaliane, como eu falava da injustiça, tudo que você passou foi injustiça, mas Deus estava vendo. Sim. Mas Deus, ele estava ali só esperando você fazer o que você fez. Reivindicar dentro de você esse senso de justiça. Não, meu Deus, eu tô cansada dessa vida. Sim. Eu quero mudar. Daí sim ele pode fazer a obra, né? E até um ponto sobre isso foi o que o bispo falou hoje na reunião aqui de 9h30, né? Que muitas pessoas, elas carregam esse senso de justiça com ela. Meninas que estão aí vivendo na vida da prostituição, que às vezes tá ali, se envolve com muitos homens durante todo o dia, mas quando ela chega em casa ela se sente suja, ela não quer estar vivendo aquela vida e de alguma forma ela fala com Deus que não quer mais aquilo, não quer viver daquele jeito. É o senso de justiça que o próprio Deus deixou dentro do ser humano, justamente para que isso nos aproxime dele.